Olá pessoal, tudo bem? Vamos então com mais um vídeo. Dependente de tudo que vem acontecendo, né, nos últimos dias aí, essa guerra em Israel, né, o ataque aí do grupo Hamas, né, do grupo terrorista. Infelizmente a gente tem que se deparar com tudo isso, né, com todos esses acontecimentos, toda essa tragédia. E na minha posição assim como cristão, né, a única coisa a ser feita é orar em favor de Israel, né, em favor dos palestinos que são inocentes, né, das pessoas que não querem a guerra, que não fazem parte desse tipo de grupos terroristas, né? Então é isso. Bom, esse vídeo é um vídeo sobre o meu novo livro, Yud-Heh Vav-Heh, né, que é esse aqui. Para quem me acompanha no Instagram, para quem me acompanha no Facebook mesmo, né, eu já venho postando aí, falando desse livro já faz um bom tempo, né? E eu quero falar um pouco sobre todo o processo de criação e falar alguma coisa da edição, né? De toda essa experiência. Em primeiro lugar, eu também já disse algumas vezes que esse livro, esse novo livro, ele está abrindo uma nova fase de trabalho poético, né, na minha vida. Eu comecei com meu primeiro livro publicado em 2005, é Origami de Metal, esse aqui foi o primeiro, em 2005. O segundo, A Mulher Vestida de Sol, em 2007. E o terceiro livro, que é A Beleza de Todas as Coisas, que foi publicado em 2013. Então, os 3 primeiros livros e o ano passado, o 4º livro, que é esse aqui, o Nerval, né? Os 3 primeiros livros, então, eu encerro uma fase da minha escrita. O Nerval é um livro de transição, mas ainda assim ele tem muitos elementos dos anteriores, né? Mas eu considero como um livro de transição para uma nova fase, que é essa que eu estou entrando agora, começando com este livro aqui, que na realidade é o primeiro livro de uma trilogia. Tá? O segundo livro já estou acho que quase na metade dele. Então, e aí vai ter um terceiro, né? Para compor aí todo o conjunto dessa nova fase. Como é uma nova fase, eu decidi algumas mudanças, né? Fazer algumas mudanças, e entre elas foi a questão da publicação em editoras convencionais, né? Sejam pequenas, médias, né? Seja editoras ou prestadoras de serviços. Eu nunca gostei muito das prestadoras de serviço. Então eu sempre busquei editoras que tivessem aí um mínimo de comprometimento com a escrita, com a literatura, com a poesia, né? Que tivessem um mínimo de avaliação dos trabalhos recebidos. E foi então que eu decidi fazer diferente com essa nova fase, fazer uma autopublicação, né? Uma publicação, alguns chamam de publicação independente. Eu acho que a autopublicação é mais correto, é mais assertivo, porque você tem uma plataforma onde você vai fazer a edição do seu livro. A plataforma vai disponibilizar então todas as ferramentas para você fazer essa edição, né? Ou pelo menos o básico dela, né? Para você
fazer capa, fazer toda a parte da edição. E você tem que correr atrás do resto também, né? No caso dos registros, ISBN, ficha catalográfica, né? E eu decidi então fazer dessa forma, como autopublicação. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito, eu não confiava muito, eu tinha um certo preconceito com relação a essas plataformas, a questão da autopublicação, né? Então eu sempre olhei assim meio com uma certa distância até o início desse ano, quando então resolvi fazer a publicação desse livro, já entendendo que eu estava entrando numa nova fase da minha escrita. Bom, por que uma nova fase? Eu tento explicar um pouco no prefácio do livro, no texto de abertura, né, que eu chamo de O Abismo de Deus, em que eu trago a ideia daquele conceito que nós temos de tradição canônica que nós herdamos então da antiga Grécia, né, o cânone greco-romano, vamos dizer assim. Então, você tem os grandes poetas gregos, né? Logo em seguida você tem os poetas de língua latina, né? Você tem o grego, por exemplo, o maior deles, Homero, né? Que é a grande referência, mas tem tantos outros. E aí você tem, por exemplo, Virgílio, né, como outro grande poeta na língua latina. Então, formaram-se, né, o cânone ocidental através dessas duas grandes literaturas, a greco-romana, a greco-latina, e nós recebemos isso de herança. Só que existe um outro cânone, não sei se pouco reconhecido, que é o cânone bíblico, né? Das escrituras, né? da tradição judaico-cristã. E é interessante que o próprio William Blake, ele comentou que a Bíblia, as Escrituras, elas fazem parte então de um cânone literário ocidental. Então, ou mais importante que o cânone greco-romano. Entrando nessa obra, nessa nova fase, colocando então essa discussão entre os cânones que nós recebemos de herança. Eu acabo resgatando um pouco daquela poesia mais formal, né, com as regras fixas. Claro que, embora o livro seja composto na sua grande maioria de sonetos, né, eu uso esse formato, que é um formato clássico, né, um formato assim já da antiga tradição na poesia, né? E eu também um outro formato poético que é a epopeia, o épico, né? Que é um capítulo que é intitulado Jonas, é o segundo capítulo aqui do livro. E então eu conto a história do profeta Jonas no formato de uma epopeia, né? Uma epopeia aqui, uma mini epopeia, se posso dizer dessa forma, de 15 cantos. Então, com toda a estrutura de uma epopeia, né, que se inicia, né, com o canto 1, que é um prólogo,
Depois o canto 2 tem uma invocação, o canto 3 uma dedicatória, o 4 é um relato, né? Onde então eu vou falar sobre toda a história do Jonas, que é aqui dentro da epopeia como o herói, né? da história, né? E inclusive o último vídeo que eu fiz aqui no canal é sobre o livro de Jonas. É uma história muito conhecida, né? Uma história bíblica. Quem quiser saber um pouco mais é só assistir então o vídeo anterior. Então, pois bem, é um livro que vai atrás dessas formas clássicas, dessas formas tradicionais de poesia, tá? Embora eu não trabalho tanto com a métrica, né? Então aqui são versos sem uma métrica rígida, né? Que eu vou começar a trabalhar, eu já comecei a trabalhar no segundo livro. Então no segundo livro tem lá, tem sonetos também, tem as métricas, né? Conforme nos é ensinado, né? A separação poética correta e tudo mais. Tá, então esse já é um ponto que vai diferenciar da minha primeira fase, porque a minha primeira fase se trata da poesia moderna, né? Da poesia sem rima, né? Sem os versos brancos, os versos livres, então não tem essa fixidez, não tem essa forma da poesia tradicional, da poesia, né, tida como clássica. Então esse já é um ponto que vai diferenciar dos meus primeiros livros. Pois bem, então eu venho com essa ideia de, ao mesmo tempo, trazendo essa herança do cânone greco-romano, né, do cânone da antiga poesia, ao mesmo tempo que eu trago um resgate, eu vou me desvinculando desse cânone para cair justamente para adentrar no cânone bíblico. E é um processo lento, um pouco complexo, porque se você pega, há uma discussão muito grande, né, de estudiosos, né, de que a escritura bíblica, né, por exemplo, não existe uma definição como nós conhecemos como poesia, não existe, não é chamado de poesia, né, os textos que existem, por exemplo, no Antigo Testamento, né, são chamados de cânticos, são chamados de salmos, mas não existe o termo poesia no hebraico, não é? Então existe uma discussão em cima disso também. Porém, nós sabemos que em toda a escritura, né, em todos os livros bíblicos, você encontra elementos literários. Você encontra tanto a poesia com os elementos mais líricos, você encontra os salmos, né, que é uma construção poética também, e ritualística, né, eles eram feitos para serem cantados, entoados, né, dentro de uma certa ritualística, né, de um certo culto, né? Então você tem provérbios, né, que faz parte dos livros sapiensais. Então é todo esse amálgama de estilos, de tipos, de gêneros literários você acaba encontrando nas escrituras. Como eu falei de Jonas, Jonas tem elementos muito ali
dentro daquilo que podemos chamar de epopeia, né? Que ele, como profeta, né, ele recebe um chamado, ele foge desse chamado até que ele entende que não há uma escolha, né, que ele precisa fazer o que é destinado a ele. Ele passa por uma provação, as pessoas que estão à sua volta são influenciadas, são tocadas também, são transformadas por conta de Jonas, por conta dessa missão que Jonas recebeu. E aí então ele passa por toda uma provação até chegar no seu destino e lá fazer o que tem que ser feito, né? E dentro da história de Jonas tem esses elementos heróicos, tem o elemento sobrenatural, né, de ser engolido por um grande peixe, por uma baleia, ou enfim, de ficar 3 dias dentro do estômago desse animal e depois ser vomitado por esse animal na praia. Então, além de outros elementos também, né, que podemos chamar de sobrenaturais, pois envolve divindades, né, deuses e assim por diante. Então, são elementos que se encontram na epopeia, né, nesse gênero poético. E, como eu venho falando, eu estou então fazendo uma transição, ao mesmo tempo que eu venho resgatando um pouco dessa fixidez da poesia tradicional, eu também estou buscando entrar dentro dentro do formato, dentro das formas da poesia bíblica, da poesia das escrituras, não é? E existe os elementos poéticos próprios dessa poesia, né? Da poesia das escrituras. Os salmos, o mais óbvio, né? O Cântico dos Cânticos, ou né, também conhecido como Cantares de Salomão, mas muitos outros textos, né? Extremamente poéticos, e eles têm a sua linguagem própria, né? Eles não têm essa fixidez, essa rigidez, né, como a tradição greco-romana, mas eles têm uma maneira de criação, né? Eu vou citar apenas um desses elementos, né, que é chamado de paralelismo. Então é como se fossem repetições, né? Por exemplo, se tem 2 versos, então se escreve um verso, aí tem uma repetição desse verso escrito um pouco diferente, né? E aí tem os vários tipos de paralelismos, né? Talvez um próximo vídeo eu venha aprofundar mais sobre as características da poesia bíblica, da poesia judaico-cristã, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, como eu escrevi no prefácio aqui do livro, do Yud Rei Vav Rei, eu estou então começando a fazer essa transição já no primeiro livro, e isso vai sendo mais intenso a partir do segundo livro, em que eu vou mergulhar mais dentro das formas da literatura, das escrituras, né, da poética bíblica, tá? E por que eu decidi fazer isso? Na realidade, eu não sei se foi uma decisão só minha, parece que houve aí uma chave que virou, e eu percebi, depois que eu publiquei o Nerval, eu percebi que tinha alguma coisa já diferente, que eu ia para um caminho totalmente diferente, mas assim, muito mais desafiador,
né, do que simplesmente escrever poesia moderna, poesia como eu vinha fazendo aí, né, ao longo dos anos. E ao mesmo tempo, essa nova proposta que eu tenho, ela acaba indo contra as convenções da poesia contemporânea, tá? Seja pelo tema, seja pela temática, né, que envolve muito a questão espiritual, né, e também pela forma, né, por esses elementos próprios da poesia, das escrituras, da poesia bíblica. Isso porque também a era moderna, a modernidade, a nossa era contemporânea, ela é extremamente secular, e o cenário poético atual, eu já discuti em vários vídeos, inclusive com o Francisco Gomes, né, que é poeta, amigo meu, inclusive tem vídeos sobre a obra dele no meu canal, né? E ele é uma peça central nesse processo porque ele é o meu editor. Então, ele foi o primeiro então a ler toda a obra completa, né, com os poemas reunidos, e perguntei para ele se ele toparia, se aceitaria fazer o livro, né, a edição do livro. Ele topou e aí foi tudo certo, né? E eu até brinco com ele às vezes, não sei se ele gosta, mas eu brinco com ele, eu chamo ele de Arão, né? Fazendo a referência aí de Moisés, que recebeu o nome de Deus lá na sarça ardente, né? Que é justamente o que hoje chamam de tetragrama, que é esse aqui, Yud-Rei, Vav-Rei, é o tetragrama. E Deus pede para Moisés libertar o povo do Egito. E Moisés não sabia falar, como é que eu vou, né, falar diante do povo, do faraó? E aí ele pediu que colocasse uma outra pessoa, e essa outra pessoa seria Arão, o irmão de Moisés, né, que estaria à frente junto com Moisés para poder libertar o povo do Egito e seguir, né, para a Terra Prometida. Enfim, e então o Francisco ele tem esse papel importante na edição do livro. Tá? Então foi ele que, do início ao fim, e ele foi até além porque toda a parte de registro do ISBN, ficha catalográfica, tudo foi ele que fez. Ele que foi atrás de tudo, e ficou uma edição assim extremamente profissional. Para quem já tem o livro, já comprou o livro, pode verificar que eu não estou exagerando, né? A edição está muito boa, muito profissional. Deixa eu ver se vocês conseguem ver alguma coisa aqui. Então, não deixa nada a desejar aí as editoras convencionais. Então, tem todo um processo, né, de edição que eu vou deixar que o Francisco conte para nós na live do dia 14. Eu farei uma live de lançamento do livro, uma live no Instagram. E o Francisco, convidei o Francisco, né, e ele confirmou. Então no dia 14, próximo sábado, às 19 horas, a partir das 19 horas, a live no meu perfil Matheus Melo Machado. Eu vou deixar todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? E já de antemão convido vocês. Então, nessa live, o Francisco vai poder falar da parte dele, que é a parte da edição, de como foi.
E eu vou deixar para falar um pouco também sobre a minha experiência com a autopublicação com a Wiclap. Não era uma ideia que me agradava muito assim, mas isso mudou completamente. E até quero parabenizar o pessoal da Wiclap, né, por esse trabalho todo da plataforma, né, da editora Wiclap. Tem uma outra parte que seria o processo da criação do livro. Como é que eu escrevi esses poemas? Alguns dos poemas já estavam meio que prontos, assim como que rascunhos, né? Mas eu vim e retrabalhei esses poemas, mudei muita coisa, né, do que era no rascunho, do que era ali no original, aquele esboço, e até chegar no ponto em que chegou, em que está no livro. Eu acho ainda um pouco cedo tocar em certos assuntos com relação à criação, até para eu não cometer nenhum equívoco. O que eu posso adiantar é que, como eu estou diante de um conceito, de um cânon, de uma influência que ela tem um lado muito forte dentro da espiritualidade, porque nós estamos falando, quando se fala em escrituras sagradas, logo vê que está envolvido aí a questão da religião, da crença e tudo mais. Porém, a poesia greco-romana, né, a poesia desde Homero, ela também nasceu dentro aí de um contexto que também pode-se dizer religioso, porque era uma poesia também carregada de divindades, né? As divindades greco-romanas, com panteão de deuses e tudo mais. Tanto que o conceito de musa, né, que é essa ideia do poeta, né, do artista receber inspiração pelas musas, que eram ninfas, eram certas divindades do bosques, mas que com o tempo foram elevadas a deusas, como se elas subissem no patamar ali das divindades, né? E então tem todo esse contexto que é também espiritual, que está envolvido aí com o religioso, né? Só que aí no caso trata-se então de uma religião, de uma espiritualidade pagã, em contraste com o cânone bíblico, né? De um único Deus e com toda a sua história, a sua cosmologia, né? Vem lá o Gênesis, a criação do mundo e todo um processo da humanidade até um fim que termina no livro de Revelações, o Apocalipse. Nesse meio todo tem os livros dos profetas, né? Falando sobre o futuro não só de Israel, mas de Israel e de toda a humanidade, né? Então, são contextos religiosos, né? Tanto do cânone bíblico, como também existe esse contexto religioso, espiritual, dentro do cânone greco-romano. E então a ruptura também ela se dá aí, né?
Então, desde os antigos poetas que buscavam inspiração nessas musas, nessas divindades, né? Aonde é que o poeta que busca o cânone bíblico, o cânone das Sagradas Escrituras, aonde é que ele busca inspiração, né? Seria então do Espírito Santo, né? Que seria o mesmo agente, vamos dizer assim, né? Essa divindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa, né? Dentro da ideia da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o que encarrega de trazer essa inspiração ao poeta, né? Ao poeta que faz parte desse cânone bíblico. Então é o Espírito Santo que vem trazendo aí essas revelações, trazendo essa inspiração, como sempre fez com os profetas, né? Com os patriarcas e com os artistas, né? Da tradição bíblica, né? Os personagens bíblicos que em algum momento estiveram envolvidos com alguma expressão artística, seja escrevendo salmos como Moisés, como Davi, como os filhos de Corá, ou músicos, né? Tem toda a tradição aí dos levitas, de músicos, ou mesmo dentro desse conjunto de profetas, né? Que recebiam as revelações, né, de Deus, mas obviamente, né, passando aí, o Espírito Santo que fazia essa ponte, né, que trazia revelações e que os profetas então tinham que passar essas informações, essas revelações para o povo, né, abençoando ou trazendo a bênção, né, ou então trazendo a condenação, a justiça. Então sempre pendeu para esses lados, ou misericórdia ou justiça de Deus, né? Dependendo aí a época, dependendo do contexto, né? Então seria isso. Vamos pensar em termos de inspiração, então somos guiados pelo Espírito Santo, buscamos a guia do Espírito Santo, né? Bom, então esse seria aí um ponto dentro da criação, né, hoje, da criação poética. Também seria um tema para um vídeo à parte, mais aprofundado. Uma das coisas mais difíceis foi encontrar uma capa. O título foi a primeira coisa que veio, né, Yud-Hei Vav-Hei. Por quê? Eu queria um título, como é uma nova fase, é uma ruptura, não é apenas uma nova fase, mas é uma ruptura do que eu escrevi e do que eu estou escrevendo agora. Então, os títulos anteriores, Origami de Metal, A Mulher Vestida de Sol, que já é A Mulher Vestida de Sol, você encontra ela no livro do Apocalipse, né? O Dragão Vermelho, A Mulher Vestida de Sol. Então o título aí já está entregando um pouco, já acho como se estivesse adiantando essa minha nova fase. Mas enfim, A Beleza de Todas as Coisas, Nerval, são títulos comuns, traz um significado, né? A Beleza de Todas as Coisas, né? Origami de Metal e assim por diante. Traz alguma imagem, alguma informação. Agora, eu queria um título que fosse além disso e que não entregasse tão facilmente assim. E aí me veio como um chamado, né? Yud-Hei Vav-Hei, que é o tetragrama, né? O nome que Deus revelou a Moisés. Moisés estava lá atrás no seu rebanho, né? Ele era um pastor de ovelhas. Uma se desgarrou, ele foi atrás e aí Deus aparece para ele, né? Através de uma sarça ardente, pegando fogo. E lá Deus revela o seu nome. Por que revela o seu nome? Porque
desde do início, né, de Gênesis, Adão e todos os personagens, Deus ele não tinha, ele era chamado por alguns adjetivos, mas ele era muito chamado também, né, o Deus desconhecido, o Deus que não tem nome. E com esse tetragrama ele passa a ter um nome, né? A tradução, a mais comum é eu sou o que sou, né? Porém, dentro da tradução assim do hebraico, né, fica mais assertivo dizer eu serei o que serei ou eu serei aquilo que tu queres que eu seja. Sobre o título desse livro, sobre esse tetragrama, eu falo no final do livro, tem um pós-fácil, em que eu falo então sobre o nome de Deus. Não dá para ver, né? O nome de Deus. Então eu explico toda essa questão, né, do tetragrama, do nome de Deus. E acaba não sendo um nome porque ele não tem uma pronúncia. A pronúncia dele mesmo se perdeu com o tempo. Se é que houve alguma, ela se perdeu. Então hoje não tem como se pronunciar isso aqui, né? E é engraçado, né? Porque Moisés pediu a Deus um nome, né? Com que eu, como devo chamá-lo? Como devo apresentá-lo ao povo e ao faraó, né? E aí Deus deu esse pentagrama. Então, em vez de Deus dar um nome, Deus acabou dando um conceito para Moisés. Então, eu achei assim muito interessante e acabei usando então como título do livro e uma maneira de criar uma ruptura entre os livros anteriores. Agora, o mais difícil foi a capa. Eu até vou deixar algumas capas aqui, como vocês podem ver. Tive algumas ideias no começo, mas tinha alguma coisa que me incomodava e foi. Conversando com a minha esposa, inclusive, né, com a Marcela, ela gostou muito de alguns, né? Depois, assim, eu, em oração, né, buscando de Deus, buscando uma resposta, alguns dias, algum tempo depois, o Francisco me apareceu com uma fotografia, uma imagem, né, uma foto que ele tirou. E aí eu fiquei em paz, e aí eu gostei. Ele fez um exemplar, né, um esboço. Daí eu falei assim, não, é esse mesmo, né? Então essa é a capa. Pensei a princípio em fazer uma capa minimalista, uma capa, né, uma cor só com o título, coisa desse tipo. Eu tinha pensado também antes até, né, uma capa branca, de cor branca, clara, só com o título. Mas também como se faltasse alguma coisa para o livro, porque o livro ele tem uma carga dramática, né? E isso logo no início. O primeiro capítulo do livro chama O Vale dos Abortados, em que eu faço inclusive um paralelo com o Dante Alighieri, né, com o Inferno de Dante. Na época de Dante não havia essa questão do aborto como existe hoje, né? Mas se existisse, com certeza Dante colocaria, arrumaria um lugar ali no inferno dos círculos infernais as pessoas que cometem aborto, que são pró-aborto, né? Então eu coloquei essa ideia, um capítulo que tem 7 poemas, né? São 7 sonetos. Então ele já vem com, o livro já abre com uma carga dramática, né? Um assunto aí tão atual e sensível ao mesmo tempo, né? Para muita gente. E então uma capa
minimalista, uma cor só, acho que ia faltar alguma coisa. Não ia representar o livro como um todo. E essa capa aqui, que é um pôr do sol, porém um pôr do sol bem diferente, né? A princípio eu fiquei com medo, eu achei que poderia ficar clichê, né? Capa de pôr do sol, poesia e tal. Mas eu vi que ela tem uma carga dramática, ela não entrega de cara que é um pôr do sol, é o que? Esse vermelho forte, as trevas em cima, né? Essas nuvens escuras. Então eu achei que tem mais a ver com esse teor dramático do livro. Então basicamente é isso que eu queria falar. Então o futuro é o seguinte: esse é o primeiro livro de uma trilogia, estou no segundo livro, e um pouco mais sobre esse primeiro livro, então, na live de sábado, no dia 14, Yud Rei Vav Rei, lançamento desse livro pelo Instagram, no meu perfil Matheus Melo Machado. Mais uma vez, vou deixar todas as informações aqui embaixo, tá? Para quem não sabe, o meu perfil Biblioteca de Babel no Instagram, ele foi hackeado, então eu não tenho mais perfil Biblioteca de Babel no Instagram. Eu tenho o canal no YouTube. No Instagram eu tenho um outro perfil chamado Poiesis Religare, que vem com esse conceito dessa nova fase, né, de uso religare, né, de religião, mas de religare, né, de ligar o ser humano a algo divino, né, ligar terra e céu, fazer esse religamento através da poesia. Né? Então eu tenho esse novo perfil, Poiesis Religare. E é um conceito também porque fala dessa impossibilidade da linguagem humana descrever as experiências espirituais. Tá? E essa impossibilidade mostra que a nossa linguagem ela decaiu desde a aurora dos tempos. Então eu acredito nisso, que como nós estamos num processo de queda ainda, de decaimento, de queda, a nossa linguagem também ela faz parte desse processo de queda, e a linguagem que nós temos, né, ela está cada vez mais distante do mundo espiritual, ela está mais distante de poder expressar ou interpretar as experiências espirituais, né? Aquilo que está do outro lado da existência. Tá? Então existe isso também. E eu penso que esse é o próprio papel da poesia, né? De você fazer esse religare, de você ligar céu e terra. Tá? E essa ideia ela é muito forte. Eu vejo que ela é muito forte dentro do cânone bíblico, né? De religar, de ligar céu e terra, né? De você voltar a falar, né? A compreender, a falar com Deus, a falar com o mundo espiritual, né? A entender o mundo espiritual. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a vocês mais uma vez. Deixe aí comentários, likes, perguntas. Inclusive, preparem perguntas aí para a live do dia 14, né? E estejam presentes, estão todos convidados. Comente, compartilhe, né? Deixa aí a tua dúvida, a tua pergunta também, o teu comentário, enfim. E é isso. Mais uma vez, obrigado e até mais.